Fala pessoal, está começando mais um podcast da Senior Store. Meu nome é Davi Paulo, estou como vendas aqui no grupo da Senior, trabalho há quase 10 anos realizando diferentes tipos de venda, a parte de software, serviço e treinamentos, tá? E hoje nós vamos falar sobre transformação digital nas vendas e para me acompanhar nesse especial episódio está aqui comigo o Thiago da WMW. Thiago, por favor, se apresenta, fala um pouquinho de você, um pouco da WMW também. Muito bom, obrigado Davi Paulo, show de bola estar aqui, agradeço a Senior, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje nesse podcast, falar um pouquinho sobre vendas, falar um pouquinho sobre essa transformação digital no mundo das vendas, né? Eu me chamo Thiago, eu atuo na WMW. WMW é uma empresa já consolidada no mercado, 26 anos de história, uma empresa que foca em soluções para vendedores. Então é um tema que faz parte do meu dia a dia, faz parte do que eu vivo, né? Além de eu atuar como vendas, eu ajudo empresas a transformar os times de vendas deles. Então é isso, eu atuo já há 14 anos na WMW. Eu entrei na área mais técnica, comecei lá com suporte técnico, implantação, e aí o pessoal foi vendo que eu tinha um certo perfil aí para vendas e tive que estudar muito, batalhar muito vendas. Às vezes o pessoal só vai nessa linha do perfil, né? Fala bem, então vamos colocar ele para vendas, mas não. Hoje em dia a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Exige muito estudo, muito entendimento de tecnologia. E é isso. Prazer, agradeço mais uma vez a oportunidade aqui. Maravilha. Então, como a gente abriu esse podcast, o nosso tema principal é o papel da transformação digital nas vendas. E aí, Thiago, você comentou aí um pouco da sua trajetória, um pouco dessa questão de falar que a venda ela passou por transformação. A gente tinha um modo operante que vem se ressignificando há algum tempo já, né? Eu gostaria de entender contigo, quando a gente fala de tecnologia, como a tecnologia está revolucionando a gestão de vendas. Bom, sem dúvida nenhuma, a quantidade de ferramentas de tecnologia, de software que o mercado oferece, né, vem transformando o dia a dia do vendedor, né? O vendedor hoje em dia ele precisa estar muito conectado, porque afinal o vendedor ele não pode só vender, né? O vendedor hoje em dia ele tem que ser um consultor. Então o vendedor ele começa a ajudar o cliente nesse processo de compra e ensinando um pouquinho, falando sobre o produto, falando sobre o mercado que aquele cliente atua. Então o vendedor, sem dúvida nenhuma, ele não tem que só vender aquele produto dele. Ele tem que ajudar o cliente dele naquela compra, tem que ajudar naquele processo, né? E o vendedor ele precisa estar antenado, ele precisa estar tendo informações, né? Na área que a WMW atua, a gente atua muito com representantes externos. Né? A gente tem tipos de vendas, né? Claro, tem inúmeros tipos de venda, tem uma venda um pouquinho mais consultiva, que é a venda de repente que você faz, né? E nessa área que a WMW atua, nós atuamos com representantes externos, representantes comerciais. E até mesmo esse tipo de vendedor, ou talvez até principalmente esse tipo de vendedor, está tendo que se adaptar muito. Por exemplo, o vendedor que vende para um supermercado. Né? Ele vende bebidas para um supermercado, por exemplo. O comprador lá no supermercado está super antenado, sabe de todas as marcas, sabe de todos os concorrentes. O vendedor lá do supermercado já está antenado sobre share de mercado. Mesmo aquele supermercadista pequenininho já está antenado em muitas coisas, né? E o vendedor precisa estar antenado também. Para se antenar, cara, tem que ter tecnologia. Tem que ter tecnologia para tirar uma foto da gôndola e o sistema sugerir melhores produtos. Tem que ter tecnologia para sugerir produtos ideais para aquele cliente. Por aí vai. Então, na minha opinião, o papel do vendedor ele vem se transformando bastante. Ele tem que se agarrar cada vez mais à tecnologia. Mas o comprador também está mudando. As pessoas a qual a gente vende também tem mudado um pouquinho nesse perfil, né? Essa é o que eu vejo, esses motivos e o porquê que o vendedor tem que se transformar aí, né? Legal. A gente vai falar sobre esse perfil de compra que eu vejo que é muito importante, mas tem uma máxima interessante que eu quero verificar contigo, que existe a diferença entre o vendedor e o tirador de pedido, né? Então acredito que, não sei, dessa abordagem aí no time consegue verificar, porque assim,
quando a gente fala da tecnologia, ela vem justamente para fazer essa transição, né? Quem está muitas vezes acomodado com o processo, está lá tirando o pedido, quando vem a tecnologia, opa, vou ter que mexer algo no meu processo, verificar uma nova maneira de vender. Então, explica um pouquinho, assim, na tua visão, essa diferença entre tirar um pedido e estar mais preparado, né, com relação ao cliente, ser mais proativo, porque, novamente, né, com a quantidade de concorrentes que nós temos hoje, com a fatia de mercado cada vez mais difícil de se ganhar, como que na tua visão essa parte do vendedor versus o tirador de pedido? Pô, bem legal a tua pergunta. Inclusive, existe no mercado uma frase que está se falando bastante, um conceito, muitas pessoas abordando o tema, que se chama o fim da era do tirador de pedidos. Então, esse vendedor que simplesmente chegava no local e dizia: e aí, cliente, o que você quer comprar hoje? Beleza, tchau, obrigado, virava as costas, né? Ele está encerrando. Esse vendedor está, sem dúvida nenhuma, perdendo espaço. O cliente, hoje em dia, né, o comprador, aquilo que eu estava falando, ele está muito antenado, né? E as compras para ele, para a casa dele, um presente para o Dia dos Pais, que está se aproximando, um presente para os filhos dele, ele já faz isso, às vezes, pela internet. Então, o comprador, no dia a dia, vamos dizer, pessoa física dele, já está tecnológico. Sim. Quando ele chega lá na empresa dele, que ele vai comprar, ele vem com esse mesmo conceito. Às vezes ele nem quer receber mais aquele representante chato, aquele vendedor. Esses dias eu estava numa empresa e o pessoal falou: poxa, para mim é muito desgastante aqui, porque meu estabelecimento não é tão grande, eu tenho que cuidar do meu estoque, e ainda tenho que ficar recebendo representante aqui e tal. Enfim. Então o representante, esse vendedor, quando ele vai chegar no comprador, ele tem que estar muito munido de informações e muito antenado. Chega no nível, na minha opinião, que o pedido quase que tem que ser o vendedor que sugere. Claro. Com coisas do tipo: ô cliente, aqui nessa tua região, aqui, pô, eu acho que o meu queijo, um exemplo, queijo, né, que eu vou te vender, eu acho que esse mussarela convencional tá legal. Já um cliente de grandes centros, pô, aqui eu posso te oferecer um produto de mais alto padrão, de mais alta qualidade. O que eu quero te dizer é que o vendedor, ele não pode estar só pensando na venda de produtos mais caros, por exemplo. Sim, claro. Ele tem que estar preocupado na venda do que aquele cliente vai vender. Exatamente. Né? Então, o vendedor hoje ele tem uma série de preocupações, né? E ele precisa dessa tecnologia para isso. Então, quando ele chega no cliente, o sistema já tem que sugerir para ele o que de repente ele pode vender. Ou então ele tem que ter conhecimento de histórico daquele cliente. Enfim, o vendedor ele precisa ser um vendedor consultivo. Perfeito. Não mais um tirador de pedidos. Independente do segmento, independente se está na ponta, se está mais no back-office, ele precisa... E é bem... toda essa fala que você trouxe, ela conecta aqui com o segundo ponto, que é como a tecnologia tem alterado o perfil do vendedor. Então, basicamente, do que a gente está falando aqui é esse perfil. E é bacana a ferramenta de vocês com relação à tecnologia, porque ela tem realmente a capacidade de, na ponta, medir todas essas informações e esse preparo dos vendedores. Então, se ele não usar a ferramenta, também vai ficar evidente ali que não teve um cuidado, né? Quando eu entrei na WMW, eu comentei um pouquinho, eu fazia parte do setor de implantação, né? E aí, naquele momento, lá, sei lá, bota aí 10 anos atrás, quando eu fazia treinamentos, consultorias com os vendedores, eles começavam: agora, como é que eu vou mexer com esse celular? Como é que eu vou mexer com esse smartphone? Como é que... isso aí não vai dar certo. Não, melhor do jeito que a gente fazia antes, né? Hoje em dia não tem mais espaço para isso. O perfil do vendedor teve que mudar drasticamente, que ele não tem mais espaço para não querer um sistema. Então, o perfil do vendedor hoje, ele é muito mais antenado tecnologicamente. Ele precisa saber, por exemplo, usar um ChatGPT, por exemplo. Então, ele vai... um vendedor mais consultivo, como a nossa área. Às vezes, eu preciso mandar um e-mail um pouco sem inspiração. Por que não usar o ChatGPT para me ajudar num processo? Sim. Ou preciso montar um texto, por que não usar ferramenta tecnológica para isso, para montar um texto, para falar com o cliente de uma forma melhor? Né? É isso. Então, esse perfil do vendedor ele veio mudando, né, drasticamente, e algo que está em onda agora, que está em alta, vamos dizer assim, é o vendedor, esse perfil de representante externo, né? Esse tipo de vendedor. Começar a entender que o cliente cada vez mais está indo para o digital. Então o cliente dele lá, cada vez mais vai começar a fazer os pedidos e querer fazer os pedidos através de um portal. E ele tem que estar adaptado para isso, né? Hoje em dia, a WMW é um exemplo, existem várias ferramentas que ligam
portais, sites, ao representante. Então, por exemplo, no WMW, né? Hoje o cliente do nosso vendedor pode comprar diretamente pelo site e esse pedido vem para o smartphone do representante. E o representante consegue ali alterar, sugerir, de repente, Então, não necessariamente ele precisa estar falando com aquele cliente, conversando com aquele cliente, ele já faz a compra. Direto por esse portal, por exemplo. Né? Isso até traz um conceito aí do mercado, a gente chama de omnichannel, né? Que é a possibilidade do cliente ter vários pontos de contato com o vendedor. Ele pode ter um ponto de contato através do sistema, onde ele digita o pedido, pode ter através desse portal, onde ele faz o pedido. Né? E uma pergunta que me vem à cabeça mais como curiosidade agora, saindo um pouco do roteiro, é pensando em vendas de grande valor ou de um valor mais agregado. Né? Uma vez que a gente está lá com um cliente na ponta, comprando via um canal, como que muda o foco desse vendedor? Né? Acredito que com a plataforma de vocês ele tem essa gestão dos clientes dele, ele consegue gerenciar, porque novamente a gente vê que a tecnologia atrelada à venda ela vai gerar uma experiência, automaticamente gerando uma experiência. Não só o vendedor precisa estar mais preparado, mas ele também precisa entender que ele vai entrar em outros nichos que a gente falou anteriormente, dessa venda um pouco mais agregada. Mas como é que esse perfil nesse sentido? Poxa, se a venda meio que já veio para mim, o que eu vou fazer? Qual é a nova ótica? O que um vendedor precisa tomar como ação, uma vez que o processo, a gente até brinca que a tecnologia às vezes pode tirar alguns empregos, algo nesse sentido, então existe uma preocupação. E no mundo de vendas, como é que isso fica? Não, eu acho que o papel do vendedor ele nunca vai acabar. Acho que existe sim essa frase que eu estava dizendo do fim do digitador de pedidos, do tirador de pedidos, tal, dessa era do tirador de pedidos, por exemplo, mas eu não vejo o fim do vendedor. Né? Na minha opinião, o que eu vejo em empresas e no mercado é que o vendedor vai continuar existindo sempre. Né? A gente tem plataformas digitais, a gente tem marketplaces, a gente tem uma série de opções, mas o papel do vendedor nesse novo perfil, nesse perfil mais consultivo, mais tecnologicamente preparado, ele vai continuar existindo sempre. Essa é a minha visão. Né? Talvez de uma forma um pouco mais consultiva, talvez... ano passado, por exemplo, eu participei de uma consultoria americana. Legal. E durante essa consultoria, eu consegui entender que, por exemplo, no mercado americano, o vendedor ele não emite mais o pedido. Ele não tira mais o pedido. E lá já está um pouquinho, já está dessa forma. Ou seja, o vendedor continua existindo. Sim. Ele vai lá no cliente, apresenta o produto, seja ele um produto de valor agregado maior, ou seja um software como o nosso, ele vai lá, apresenta aquele produto. Mas o final da venda, quem faz é o cliente. Então o cliente acessa um portal, o cliente acessa um marketplace, o cliente acessa um determinado local e ele concretiza aquela venda, né? Hoje a gente já tem isso na nossa realidade, mas não é tão forte ainda, né? Hoje o nosso venda de software, por exemplo, em algumas situações já acontece isso. Às vezes nós recebemos uma apresentação de um vendedor, o vendedor nos apresenta e a venda a gente acaba finalizando através de um portal, né? Legal. E a mesma coisa eu vejo nesse vendedor de ponta. Eu acredito que isso nunca vai acabar. Esse vendedor, ele precisa ir lá no cliente, ele precisa expor um produto novo, ele precisa mostrar novidades para aquele cliente, ele precisa ajudar aquele cliente a vender mais, usando tecnologia para isso, usando funcionalidades para isso, mas ele precisa fazer isso. Eu acho que o papel do vendedor ele vai ser para sempre. Talvez diminua as quantidades, talvez uma empresa que tinha 30 vendedores consiga com 10, talvez. Mas eu acho que esse vendedor consultivo, usando tecnologia, por isso que o vendedor precisa se adaptar, por isso que ele precisa usar tecnologia, para ele estar entre esses 10, nesse exemplo que eu dei, por exemplo. Né? Maravilha. O mercado ele fala muito com relação ao vendedor ele ser essa espécie de guia, né? Ou seja, ele traça o plano e depois ele vai fazer esse indicativo do trilho que o cliente precisa fazer. E aí a gente conecta muito com o que a gente está falando aqui, que é o vendedor moderno e como a tecnologia tem influenciado suas habilidades e competências. Né? Então a gente entende que as habilidades são novas, os pensamentos são novos e as competências, obviamente, vão mudar também. E aí eu trago uma reflexão para você trazer para nós aqui, como que funciona a adaptação. A gente falou lá, né, anteriormente, a gente esboçou um pouco dessa adaptação. E até pode comentar um pouco dos cases dos clientes que vocês têm, de como esses vendedores adaptaram a ferramenta, depois de uma implantação, de uma virada de sistema,
Como que foi essa adaptação? E principalmente, o que a gente fala muito nessa época de dados, olhando para a questão preditiva, né? Parar de olhar para o que passou e começar a olhar para frente, o sistema ser mais preditivo, o comportamento e interpretação desses dados. Não adianta ter um gráfico muito bonito, maravilhoso, mas o vendedor está na ponta. Não consegue interpretar isso. Ele não sabe o que aquele número diz, né? E então acho que esse pacote, vamos dizer assim, que foi gerado com a tecnologia, eu gostaria que, em casos práticos ou com a própria experiência, você comentasse um pouquinho. Legal. Pô, achei legal essa expressão, o vendedor moderno, né? O vendedor moderno. Achei bacana. É uma pessoa que eu não tinha usado ainda. E é isso, o vendedor ele precisa dessa fase de adaptação para ser moderno, né? Existem muitos segmentos mais difíceis, né? Essa fase de adaptação, de uso de um gráfico, de um dashboard, né? Existem segmentos como, por exemplo, têxtil. Então, nós pegamos no segmento têxtil vendedores que estão vendendo tecido há muitos anos. Sim. Então, a gente pega, às vezes, no segmento autopeças, por exemplo, para carros. Vendedores que já estão há muitos anos ali usando uma planilha. Então, a adaptação deles é, sem dúvida, mais difícil, né? Mas depois que o vendedor, querendo se transformar em um vendedor moderno, começa a usar, pronto, ele não quer mais voltar, né? Voltar atrás. Hoje em dia, a nossa ferramenta, por exemplo, falando um pouquinho de cases, ela veio para ajudar nessa modernização, para deixar o vendedor cada vez mais tecnológico, né? Por exemplo, no segmento têxtil, ele vai ofertar as melhores opções para aquele cliente, usando, por exemplo, inteligência artificial. Legal. Então, ele vai sugerir um determinado tecido para aquele cliente que ele comprou na coleção do ano passado, ou um determinado tecido que ele comprou com similares ou complementares ao da última coleção, por exemplo. Então, é nisso que a ferramenta tenta ajudar esse vendedor a estar sempre moderno, né, ou tecnologicamente bem, né? É isso, em determinados segmentos é um pouquinho mais difícil, isso é fato, assim, mas a ferramenta tenta ajudar para que ele consiga vender mais, né? Legal. Isso que eu queria dizer. Maravilha. Também eu ia comentar um pouquinho sobre os gráficos, né? É muito engraçado, assim, há 5 anos atrás, às vezes eu apresentava numa determinada demonstração para vendedores, né? Pessoal, aqui a gente tem um gráfico de clientes positivados, produtos positivados. Os caras não ligavam para isso. Não tinha essa noção do valor que fazer projetos em cima de dados, né, é importante, né? Não só no sentimento, não só na tua experiência. Pô, tô há 20 feeling, anos, né? no feeling. Tô há 20 anos vendendo tecido, tu vem agora querer me ensinar como faz, né? Sim. Então o pessoal tinha um pouco disso, né? Só que a partir do momento que a ferramenta começa a ajudar ele a vender mais e a fidelizar mais o cliente, com as informações, com esses gráficos, né? O vendedor começa a dar valor. Hoje, então, quando a gente faz uma apresentação, a primeira pergunta deles é: tem dashboard? Tem gráfico? Que legal. Eu consigo acompanhar através de gráfico a percentual de positivação de produto no mês, o percentual de clientes positivados, de produtos positivados, o percentual de desconto médio que eu apliquei, a minha comissão, a minha rentabilidade, enfim, eu consigo acompanhar tudo isso? Então, o vendedor, ele depois de um tempo, depois de tanta gente trabalhar e usar a ferramenta da BMW hoje, de fato, ele está mais moderno. E reduz o medo, né? Tira o medo porque, novamente, a informação ela está ali para ser lida, interpretada, no sentido de trazer algum ganho frente ao teu cliente. E o mercado também utiliza muito que nunca faça uma pergunta para um cliente que você já deveria ter a resposta. Né? Então, e quando a gente fala que tempo é dinheiro, e hoje mais ainda é muito difícil a gente parar com um grande gestor, né? Um C-level, 1 hora, 30 minutos, geralmente 15, 20 minutos. Verdade. Então, gerar esse valor, e novamente falando do processo de compra, entendo que seja um ticket médio pequeno, um ticket médio grande, o mercado fala muito isso, é de 5 a 7 pessoas que vão tomar a decisão daquela compra daquele da aquisição daquele software, né? Então, saber passar por todos os perfis e convencer o vendedor, saber quem realmente é o teu patrocinador dentro daquele projeto, ou a pessoa que vai ser um pouco mais resistente, e nada melhor do que mostrar quem já utiliza, quem já experimentou desse processo de transformação. Tudo que a gente falou aqui
está muito ligado ao vendedor. A gente começa agora a falar, que era antes também uma fala que a gente trouxe, o comportamento do consumidor, né? Então, na visão de vocês, como empresa, na tua experiência, quais foram as principais mudanças, né, do comportamento do consumidor e como isso afeta o trabalho dos vendedores? Né? Eu vejo que o primeiro, falando um pouco da minha fala de vendedor, já trago para ti, mas é legal elucidar isso, é que quando muda o comportamento gera uma estranheza e principalmente uma pressa. A gente fica muito apressado em querer fazer a venda e o comportamento mudou. Hoje a gente tem várias personalidades dentro de uma venda, uma pessoa mais analítica, que quer ver todos os gráficos, quer ver todos os décimas, aquela que é mais rápida, não, aqui já entendi o ganho aqui, vamos seguir. Então, como é que esse comportamento geral do consumidor impacta e afeta o trabalho dos vendedores? Legal. O consumidor ele tá muito diferente, né? Hoje a gente está no consumidor 4.0, né? Tá falando já do consumidor 5.0 e dessas tendências novas que ele vem trazendo, né? Eu acho que uma grande mudança que impactou direto na vida dos vendedores, de forma geral, é que o consumidor ele é muito informado. Muito informado, ele tem muita informação. Quando tu vai fazer uma venda para ele, dependendo do que tu for vender para ele já foi no Google, ele já pesquisou sobre aquele produto, ele já viu quais os detalhes técnicos daquele produto, ele já viu, enfim. Então, se eu sou um vendedor de software, ele já viu vários outros concorrentes, ele já viu vídeo no YouTube, ele já pesquisou o LinkedIn, ele já entrou no meu LinkedIn, ele já sabe o que eu faço, ele já sabe como eu trabalho, já viu vídeos meus, enfim. Então, o consumidor hoje, ele é muito informado. E a mesma coisa acontece até nessa venda de rua, para um representante comercial que faz a venda de bebida, enfim. O consumidor está informado que aquele produto dele é bom ou o concorrente não é, enfim. Eu acho que uma grande mudança do comportamento do consumidor é a informação, né? Se você se mostrar um vendedor de pouco conhecimento, talvez o consumidor saiba mais do que você. Às vezes acontece isso com a gente, né? Por exemplo, não faz muito tempo, eu queria ver um determinado produto fisicamente. Um smartphone. Eu queria ver. Isso é uma história real. Só que, poxa, eu estava na dúvida, será que é muito grande? Será que não era muito grande? E eu fui numa loja física olhar, né? E aí, por fim, essa experiência de loja física já fazia algum tempo que a gente não usa, ainda mais para um equipamento como um celular. Quando eu cheguei lá, eu sabia muito mais daquele equipamento do que o próprio vendedor. Olha só. Né? O que não é difícil, porque Sim. Porque eu pesquisei antes no Google, dei uma analisadinha, olhei um review no YouTube, né? Então eu ali naquele papel de consumidor estava mais informado que aquele vendedor. O que eu esperava dele? Que me dissesse, tem esse equipamento aqui, mas tem um outro X aqui parecido, ou outro, tu vai usar para quê? Né? Então talvez entender um pouquinho mais para que eu queria aquele equipamento, para me ofertar ou não. Naquele momento ali, ele foi, naquele exemplo, esse vendedor foi um tirador de pedidos. Sim. Ele estava ali para me mostrar o equipamento e pronto. Então eu acho que uma mudança forte no perfil do consumidor é estar mais informado. Mais informações. Eu acho que outra mudança forte no perfil do consumidor, você falou um pouquinho sobre isso, é o tempo dele, a pressa dele. Sim. O consumidor ele não tem tempo. Às vezes a gente quer fazer uma demonstração de um produto, ou no meu caso, a gente vende software, né? E eles, olha, eu tenho 25 minutinhos na sexta-feira às 14 horas. Quando não é no final do dia, isso, né? Ou só consigo ao 12h30, pode ser. Enfim, então eu acho que essa quantidade de coisas que o consumidor faz, eu acho que essa gestão de tempo, eu acho que essa dificuldade de ser tudo muito rápido. Né? Então, uma mudança, na minha opinião, uma segunda forte mudança nesse consumidor é essa gestão desse tempo. É o quão é difícil, às vezes, chegar no consumidor e o quanto ele tem pressa, o quanto ele está sempre com pressa, o quanto ele está sempre atarefado. E a terceira opinião minha, última, na mudança do consumidor, é o quanto ele está mais online, o quanto ele está conectado. O consumidor, um exemplo, né? Antes aí da pandemia, eu fazia, no meu trabalho, né? Eu fazia, sei lá, 10 visitas por semana presenciais. Hoje eu continuo tendo 10 visitas, só que online. Exato. Ele nem quer receber eu lá. Se a gente faz a pergunta, o que você vai? O que eu vou ir? Não, vamos fazer hoje à tarde remoto mesmo. Então eu acho que uma outra forte mudança no consumidor é a conectividade.
nele estar mais conectado. E esse vendedor lá da rua, com esse consumidor lá desse exemplo que eu estava dando, a mesma coisa. Ele quer fazer o pedido através do portal, ele não quer receber o representante lá, ficar perdendo tempo, perguntar como é que tá o filho, né, aquela coisa toda. Ele não quer isso. Parece que perdeu aquela... Eu não digo paciência, mas se puder ir direto ao ponto, melhor, eu resolvo porque eu tenho mais coisa para fazer, né? A última coisa, cara, na minha opinião, é o consumidor bem mais jovem. Os tomadores de decisões hoje em dia, eles são muito mais jovens. Então, os tomadores de decisão que compram, que estão à frente de um processo de compra, seja de um software, seja de qualquer produto, ele está assumindo o papel cada vez mais jovem. E aí, se ele é mais jovem, ele já vem com isso tudo aí, ele já vem mais conectado, ele já vem mais informado. Ele não cai em pegadinha, né? Ele vai... Exatamente. Isso. Aí você vem um vendedor tirador de pedidos, da velha guarda, querer vender para ele, forçado, vai dizer, cara, não quero. Exatamente. Não quero. E isso atua em todos os segmentos, né? Eu, no passado, por exemplo, eu tinha uma hamburgueria, né? E ali eu tinha um papel de consumidor também. Eu tinha que comprar, às vezes, no meu caso, no meu exemplo, batata frita. E aí eu tinha 2 distribuidores de batata frita. Um que tinha um vendedor convencional e o outro que tinha um vendedor, além de mais tecnológico, tinha um portal web. Legal. Eu ia só nesse online. Praticidade. Tudo. Às vezes eu estava um cliente viajando pela WMW e eu fazia o pedido de batata frita através de um aplicativo no trânsito do carro, um semáforo, sei lá, enfim, um exemplo, né? Sim. O semáforo não é um bom exemplo. Mas quando para, às vezes agora está no Uber, tem uma justificativa, né? Isso. Melhor então. No semáforo no Uber. Isso, boa. Então é isso. Então, eu como consumidor naquele momento optava por essa tecnologia. Por exemplo, nessa questão da batata ali, uma verdade isso. Eu tinha que comprar a batata frita toda semana. Naquele consumidor que era menos tecnológico, naquele vendedor que era menos tecnológico, eu tinha que mandar um WhatsApp para ele toda semana. Ou seja, para lembrar ele que... não esquece das 2 caixas de batata frita pro final de semana. Cara. Lá no outro sistema online, eu programava um tal de pedido recorrente. Então eu ia lá no sistema online e dizia, eu quero recorrentemente, toda sexta-feira, 2 caixas de batata. Era ao contrário. O vendedor mandava um WhatsApp para mim, Tiagão, posso confirmar o teu pedido de hoje? Beleza. Né? Sim. Então a gente vê que nesse caso aí, eu no papel de consumidor, né, eu estou mais conectado, eu estou mais online, né, eu estou mais ativo. Sim. Então de fato a gente precisa se adaptar. O vendedor precisa se adaptar para situações como essa. Né? Nesse caso aqui eu não comprei mais daquele vendedor modo antigo e fiquei comprando desse novo, por exemplo. Ou seja, mudou totalmente a forma de compra e aquela pessoa automaticamente depois ela pergunta por que as vendas estão baixando e eventualmente acessou os pedidos, né? Tiago, então a gente já falou de mercado, a gente já comentou sobre cases, agora chega aquele momento da gente falar então das principais soluções que a WMW oferece para os seus clientes. Então, rapidamente aí um pitch de vendas, né? Vamos de vendedor para vendedor. Sim. Os principais benefícios de plantar uma solução como a de vocês e o que gera no processo de vendas. Legal. A WMW então tem uma ferramenta, uma solução focada para vendas, focada para vendedores. Nós temos nela uma suíte, a gente chama de WForce, a qual tem várias possibilidades de emitir pedidos, seja através do representante na ponta, seja através de um portal online, nesse exemplo que eu estava dando ali da batatinha frita, por exemplo, ou seja através do Inside Sales, né, do vendas internas. Legal. Então a nossa plataforma de vendas, ela linka representantes externos com clientes fazendo seus pedidos no portal e o Inside Sales, todas elas conectadas. A gente acaba trazendo aquilo que eu estava dizendo no começo, esse conceito aí do Omnichannel. Tudo isso conectado ao RP da Senior. Então isso é muito interessante hoje, que às vezes eu costumo dizer que o WMW é a Senior na mão do vendedor. É a Senior lá na ponta. Porque lá na ponta do vendedor tem todas as tabelas de preço, todos os produtos, todos os clientes que estão cadastrados no RP da Senior. Legal. Seja ela representante externo, vendedor interno ou através desse portal, tudo conectado ao RP da Senior. Maravilha. Ou seja, quando a gente fala de processo de venda, é deixar fluido
sem que o vendedor tenha que muitas vezes olhar lá o RP e tem que fazer toda a gestão do RP. Sim. Fica o back-office lá bem consolidado, o faturamento, a parte financeira da empresa, e na ponta uma versão simplificada para ele ter e fazer a gestão da venda dele. E ali a gente consegue resolver uma série de dores, né? Então nós resolvemos dores do próprio representante, onde ele tem sugestões de produto, aquilo que a gente estava falando um pouquinho, sugestão de produto, pesquisas de mercado, emissão de foto, gestão de GPS, gestão de agenda de visitas. Poxa, tem questões interessantes, por exemplo, tem uma dor muito forte que a gente resolve do representante, porque o representante externo é muito difícil dele prospectar. Sim. Ele já tem um dia muito corrido. Sim. Então hoje, por exemplo, na ponta, nós temos uma inteligência artificial que sugere novos leads na região que aquele representante está. Então, por exemplo, estou em Blumenau, estou aqui no centro de Blumenau, sexta-feira, 16 horas. Poxa, o último cliente meu cancelou. Será que não tem ninguém que eu possa visitar aqui? E vem ali e faz uma busca. Eu quero clientes do meu perfil de supermercados. Automaticamente, com base em inteligência artificial, ele cruza as informações que estão no sênior, daquele representante, né, analisa, poxa, quais são os clientes que ele atende? Quais são os clientes que ele poderia sugerir? E aí sugere possíveis novos clientes. Né? Então, questões nesse sentido. E para o supervisor, nossa, a gente resolve uma série de dores do supervisor. Né? Imagina você ser um supervisor de 40 representantes externos. O pessoal pedindo desconto, o pessoal perguntando se o cliente pagou, se o cliente não pagou, se pode vender, se está com limite de crédito extrapolado. Enfim, o supervisor interno tem ali gráficos, tem liberação por alçada, liberação online, análise de rentabilidade, por aí vai. Chega de ficar no WhatsApp mandando... Isso, não. A gente costuma dizer, a gente elimina o WhatsApp para um monte de coisa. A gente elimina o WhatsApp para envio de campanha, elimina o WhatsApp para envio de relatório, para foto, para tudo. O WhatsApp se perde, né? E através da nossa solução fica ali em relatório. E fica bagunçado, né? Isso, a gente vê que o WhatsApp ele tem algumas questões que a gente precisa dar a devida atenção dentro de uma ferramenta que consegue agrupar tudo isso. Maravilha, a gente falou bastante, né, sobre a questão dos benefícios nas outras falas, então ficou bem evidente o fato de não ter, né, um força de vendas e ter uma solução para isso. Eu vejo que no mercado não tem mais espaço para não estar preparado, acho que isso ficou bem claro na nossa fala. Se a gente fosse fazer o desfecho final, antes de dar as devidas, se despedir, tem um recadinho bem importante aí para vocês, mas é justamente isso, é a importância do vendedor, e agora você falando fica algo bem, bem marcado, vender mais, então não tem desculpa para não vender mais. Achei bem interessante esse caso aí que foi comentado, das 4 horas da tarde, poxa, sexta-feira posso dar uma descansada, não, mas existem perfis de vendedor, aquela pessoa que realmente quer fazer algo a mais, então a ferramenta ajuda a esse tipo de processo. Então, Thiago, quero te agradecer, mas antes de despedir, eu quero deixar um recado, tá, para vocês que buscam aprender mais sobre CRM, né, e gestão de relacionamento. Acesse o treinamento da OCS aqui no link abaixo. E agora sim, quero agradecer, Thiago, pela participação. Obrigado. Eu vejo que a gente tem bastante sinergia entre o grupo, né, e com a empresa de vocês. Conheço colegas, até brincando aí, ontem a gente estava em conversa, passou um colega meu atrás, a gente já tem um fit aí de conhecimento, então é bem legal isso, e é bom saber que, novamente, a gente está fornecendo soluções para vários mercados, conectando juntamente da Senior Store também, para gerar esse ganho, para o cliente falar assim, ou eu vou comprar aqui, ou eu realmente não vou deixar de ter a minha dor atendida, né, sanada, digamos assim, porque está faltando solução. Não, eu tenho na minha cabeça que é certo o que eu quero. Então, obrigado mesmo, de coração, pela oportunidade. E, pessoal, fiquem ligadinhos aí nos próximos episódios. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço. Pessoal, a WMW está lá dentro do Senior Store, então, caso vocês queiram pegar um pouquinho mais de informações. E o meu contato, WhatsApp, e-mail, fica abaixo aqui na descrição do vídeo. Agradeço de verdade o papo aqui, foi demais. Agradeço a todo o pessoal de alianças, de parcerias aqui da Senior, que sempre nos recebem muito bem. Beleza? Obrigado, pessoal. Não percam os próximos episódios, então. Até mais. Valeu.